estão? Meu nome é Clarissa, eu sou artista plástica, bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante que já estava me sendo cobrada há um tempo por vocês e que eu acho que vai ajudar muita gente aqui também. Aqui no canal eu falo mais sobre criatividade, papos sobre a vida de artista, dou dicas, faço tutoriais, a gente pinta junto também. E tudo isso eu vou comunicando lá no meu Instagram, que é @ClarissaAtelier. Então eu vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês darem uma olhada lá também. Porque o papo de hoje exigiu toda uma preparação que eu acho que vai valer muito a pena, porque vai ser um vídeo bem rico, dando dicas para quem quer começar a pintar em eventos ao vivo. Então, como eu sempre venho falando aqui no Instagram, eu também trabalho com pinturas ao vivo em casamentos, festas de 15 anos, eventos religiosos, já fiz também, enfim, uma série de nichos, né, onde a pintura ao vivo se encaixa ali, naquele tipo de evento. E muita coisa eu fui descobrindo sozinha, porque é uma profissão que tem pouca gente que trabalha nessa área, mas tem uma demanda bem grande. Então, eu vim trazer aqui algumas coisas que eu aprendi com a minha própria experiência e que eu acho que facilitaria para qualquer outro artista que queira começar a pintar ao vivo também. E a gente vai falar sobre isso hoje. Já tô aqui com todas as anotações feitas para passar tudo para vocês e a gente vai trabalhando nesse vídeo por tópicos. A gente vai tendo esse bate-papo por tópicos. Sem mais delongas, eu preparei esse vídeo para vocês e espero que ajude quem está começando. 5 dicas para quem quer pintar ao vivo em eventos. Dica número 1. Invista em praticidade. Você precisa ter as coisas mais simples e práticas possíveis para você. E isso vai desde burocracia até organização, deslocamento, tudo que envolve o evento em si. Faça uma boa análise dos materiais que você vai precisar para aquele evento, para os eventos em específico, e tente deixar eles o mais prático possível. Tenta deixar, se você vai precisar de um pincel, por exemplo, vamos usar exemplos práticos. Se você vai precisar de um pincel, qual é o pincel mais prático que você pode utilizar para aquele tipo de coisa? Ou seja, qual é o pincel que você, tendo daquele formato, você vai conseguir pintar um número mais variado de coisas com ele. Por exemplo, aqui é um pincel, né? Essa canetinha aqui é um pincel. Se eu usar essa canetinha aqui, eu vou conseguir fazer plantas, vegetações, retratos, tá? Então, esse tipo de pincel é o tipo de pincel que você quer ter. Se você está trabalhando com tinta acrílica, qual é a tinta acrílica mais prática para você? E nisso eu vou começar a usar exemplos que me ajudaram no meu dia a dia como artista e pintora ao vivo. Eu pinto com tinta acrílica nesses eventos. Então, antes eu utilizava a tinta de bisnaga, que é parecida com essa daqui. Essa daqui é uma tinta a óleo, mas a tinta de bisnaga acrílica é o mesmo formato, né? E eu utilizava essa tinta aqui. Hoje em dia, eu já não utilizo mais esse formato aqui de tubinho. Eu troquei para esse tipo de embalagem aqui. Continua sendo tinta acrílica de uma marca que eu uso, né? Inclusive, não estou sendo patrocinada para mostrar aqui, é da Leroy. Mas é a tinta que eu uso atualmente ao vivo. Por quê? Eu troquei desse tubinho para esse, porque com a experiência eu fui percebendo que era muito mais prático uma tinta onde eu poderia simplesmente fazer assim e a tinta já cairia na minha paleta, do que uma tinta onde eu teria que rosquear a tampa, pressionar, depois fechar e guardar. Porque se eu deixasse essa tinta aberta, ela ia endurecer, ela ia ressecar. Então eu tinha que ter esse cuidado com o material. Mas isso me fazia perder tempo, então eu acabei trocando para esse tipo de bisnaga aqui, onde eu simplesmente abro a tampa, fecho, já tá o material preservado. Isso me faz economizar material, economizar tempo e ser mais rápida na hora de reencher, né, de preencher de novo ali as minhas paletas, né, as minhas cores. Então, praticidade. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você vai vendo no dia a dia, né, trabalhando mesmo. Você vai vendo no que é que você precisa aumentar o seu tempo de produção, você vai vendo o que é que você precisa deixar mais rápido, o que é que você consegue ir mais devagar. Outro exemplo de praticidade para essa primeira dica é que antes eu usava um cavalete de madeira normal, desses clássicos que a gente se usa em ateliê, que são fixos, por um cavalete portátil, que inclusive eu pretendo até atualizar o modelo que eu uso mais pra frente. O que é que eu consegui mudar com esse cavalete portátil, né? O deslocamento é uma parte importante desse processo de pintura ao vivo. Então, o deslocamento é algo que você precisa levar bem a sério. É quase uma dica bônus aqui. Para facilitar o meu deslocamento, né, entre cidades, entre um lugar e outro,
Eu optei por um cavalete portátil, pois ele fica menor, ele diminui de tamanho e ele ajuda muito mais na hora da gente encaixar ele ali numa mala, da gente encaixar ele no carro, da gente colocar ele no nosso lado. Então, essa foi mais uma dica de praticidade que pra mim fez diferença. Tudo que for compacto, pra você que vai trabalhar em evento ao vivo, pra você que vai trabalhar pintando, é muito melhor. Tudo que for compacto, anota isso. Então, se você vai levar suas tintas numa maleta, maleta compacta, tamanhos menores. Se você vai levar um solvente, tira ele do frasco original, coloca ele no frasco menorzinho, você vai ter menos risco de fazer um melequeiro todo, você vai ter menos riscos de derrubar material, gastar material que você não precisa. Mas aí você também tem que se atentar para levar material suficiente. Então, para finalizar, essa dica número 1 de busca e praticidade é uma dica que ela vai estar sempre atual. A gente sempre vai conseguir um pouco mais de praticidade nas coisas. Porém, a praticidade também exige investimento. A gente também precisa investir em materiais que são mais práticos, que nem sempre são os que a gente adquire de primeira. Então, não precisa surtar, não precisa enlouquecer, querer trocar todo o seu material, querer vender tudo, ou então querer comprar tudo novo para deixar tudo mais prático, bonito. Não precisa disso. Você consegue fazer essas mudanças aos poucos, você consegue ir otimizando os seus materiais aos poucos. Foi como eu fui fazendo. No meu primeiro evento, eu tinha materiais completamente diferentes do que eu tinha agora. Inclusive, eu trabalhava com materiais diferentes. No meu primeiro evento, eu trabalhava com tinta a óleo ainda. Eu ainda pintava com tinta a óleo. E eu sou pintora de tinta a óleo. Mas eu descobri que para esse tipo de trabalho, é muito melhor se a gente trabalha com tinta acrílica, porque ela seca mais fácil. A gente tem mais opções de embalagem, como eu mostrei. Então, não precisa mudar tudo de uma vez só. São mudanças que elas são gradativas e elas vão sempre ocorrer. Eu ainda tenho coisas que eu preciso deixar ainda mais otimizado para o meu trabalho, mas as mudanças que eu vou incluindo na minha rotina de eventos já é o suficiente por enquanto. Essa agora é a dica número 2 e eu acho que ela é uma das dicas mais importantes nesse kit aqui que eu tô passando para vocês. Então, por favor, se atentem nisso. E essa dica é seus direitos primeiro, faça sempre um contrato, tá? Gente, sério mesmo, vocês precisam de um contrato. Pode ser o trabalho mais simples que você vai fazer, pode ser um evento que vai ser de uma pessoa super conhecida sua, de um amigo super próximo seu, de um parente. Faz um contrato, porque isso vai segurar as duas partes, tá? Você vai ter seus direitos garantidos e ele também. Então, assim, o contrato ele serve para ambas as partes no processo. Não só para o artista, não só para o cliente final. Ele vai servir para todo mundo, para deixar todo mundo mais seguro nessa transação, porque isso é uma transação de serviço, né? Você está prestando serviço e está ganhando por isso. Você precisa ter seus direitos assegurados e a pessoa também, tá? Então, faz um contrato. E eu vou explicar com exemplos meus o porquê isso é tão necessário. Então, essa dica é ouro, principalmente para quem está começando agora e está começando a se deslumbrar com as propostas. Existem propostas muito boas nessa área. E a partir do momento que você começa de fato a trabalhar com isso, investir e anunciar, as pessoas elas vão começar a vir até você. E vão começar a vir até você com propostas que inclusive fogem um pouco do que você se propôs a colocar como produto que você vende no começo. Um exemplo, eu trabalho principalmente com eventos, certo? Casamento, festas, esse tipo de coisa. Já apareceram para mim opções de ilustrações em revistas, já apareceram para mim em pinturas ao vivo, para grifes, para marcas, e enfim, que fogem um pouco ali daquele nicho. E foram propostas muito boas, mas que eu não aceitei porque não existia um contrato envolvido. Eles não queriam assinar contrato. Então eu preferi me reservar e não aceitar o trabalho para que ambas as partes continuassem seguras. Eu teria meu direito, porque eu tenho o direito de escolher não fazer um trabalho, e a pessoa também. Então, eu trouxe aqui anotado alguns pontos que eu acho essencial de ter no contrato que você vai fazer e que você vai enviar, tá? Claro que isso pode ser modificado de acordo com a sua necessidade. Primeiro cubra todos os pontos essenciais, né? Valor, forma de pagamento, horário, o que é que vai ser entregue, políticas de cancelamento, é muito importante, tá? Uso de imagem, esse tipo de coisa. Isso protege você e também o contratante, né? Além disso, é um grande passo para mostrar profissionalismo, porque se você chega com a documentação toda pronta, com tudo super discriminadinho, a pessoa vai ter confiança no que ela está comprando, a pessoa vai ter confiança no profissional que ela escolheu, que é você. Então, além de ser um up profissional, é legalmente muito importante. Então, deixe bem discriminado o valor
o valor que vai ser pago pelo cliente, se tem taxa de juros, porque também é preciso discriminar qual é a forma de pagamento. Vai ser pago via Pix? Vai ser pago no cartão? Vai ser parcelado? A parcela vai ter juros? Tem a opção também de, por exemplo, o contratante, a pessoa que está me contratando, ele paga os juros caso ele vá comprar parcelado no cartão. Mas também alguns links de pagamento possuem a opção do vendedor pagar os juros das parcelas do contratante. Então são pormenores que vocês precisam prestar atenção, que eu já quase acabei me dando mal por não ter prestado atenção bem no começo. Outra coisa muitíssimo importante, que agora eu vou dar um exemplo pessoal, política de cancelamento. Quando a gente trabalha com esse tipo de evento, claro que a intenção sempre é que seja tudo perfeito, que não haja nenhum cancelamento, que não haja nenhum imprevisto. São eventos que são planejados com muitos meses de antecedência. Eu, por exemplo, estamos no ano de 2025. Eu já tenho casamentos para 2027. Então, daqui para 2027, não sei se eu vou estar viva. Não sei se as pessoas que me contrataram para estar no casamento delas em 2027 vão estar juntas ainda. As coisas acontecem. Então, a gente precisa pensar na parte burocrática, que nem sempre é uma parte muito legal, é um pouco chata de pensar, mas que é essencial. Então, qual vai ser a forma de pagamento? Quanto vai ser pago a você? Vai ter juros do cartão? Então, qual vai ser a política de cancelamento? Se aquelas pessoas decidirem que elas não vão mais fazer aquele evento, como é que vai ficar? Se elas já te pagaram algo adiantado, você vai ter que devolver? E se você já tiver usado o dinheiro para alguma outra coisa, sabe? Então, é uma dica que eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte de finanças, talvez em um outro vídeo, para não ficar tão longo esse vídeo aqui. Mas, por favor, façam o contrato. Vou bater nessa tecla sempre, tá? No contrato, eu entro em detalhes sobre como vai ser essa operação. Se ela vai ter alguma taxa de cancelamento, se ela vai ter direito a reembolso integral. Então, você tem que ler, pelo menos, um pouco dessa parte do direito do consumidor para se atentar com isso. Mas não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças. E você consegue, sim, se educar nessa parte. É tranquilo, é só ir fazendo uma pesquisa tranquila, anotando pontos importantes e incluindo tudo isso no seu trabalho. Com o tempo, fica super natural. Então, vamos lá. Terceira dica. Calcule todos os seus gastos. Todos eles, de verdade. Uma armadilha comum no início é achar que o valor do cachê é o que vai ficar para você, é o que vai entrar no seu bolso. E isso tá completamente errado, tá, gente? A gente precisa calcular quais serão os nossos gastos e qual vai ser o nosso investimento em todos os eventos. Por exemplo, mesmo que eu junte uma quantia e já deixe guardada uma quantia fixa para materiais, todo evento ele vai ter um gasto, todo ele. Vai ser gasto de deslocamento, gasto de material que vai precisar ser reposto, tá? Vai ser gasto com equipe, caso você vá levar uma equipe. Caso você vá precisar se alimentar e não vá ter no evento, você vai ter que cobrir seus gastos de alimentação, gasto de transporte, roupa para você estar sempre dentro do dress code do evento. Então, tudo isso vai ter que entrar ali no cálculo do seu cachê, de quanto você vai cobrar da pessoa, tá? Vamos lá. Então, uma pequena lista de gastos que eu sempre calculo e eu tô passando aqui para vocês também. Transporte, materiais que vão ser usados, ou seja, tinta, solvente, pincel, maleta para você levar seus materiais. Eu levo um carrinho auxiliar, então, para colocar os materiais ao meu lado, eu tenho esse carrinho, então eu tive que comprar esse carrinho. Esse carrinho saiu do dinheiro do cachê que eu recebi. Então, vamos lá. Materiais, roupa adequada, alimentação, tá? Se você vai precisar de um assistente ou de uma equipe com você, eu sempre levo uma equipe comigo, no caso de 1 ou 2 pessoas, e essas pessoas elas são pagas do dinheiro do cachê que eu cobro. Então toda pessoa que vai comigo recebe e eu tiro do cachê para pagar ela. Então, se você vai precisar de assistente ou equipe, se você vai precisar de internet, tá? Porque eu sempre tô postando ao vivo, sempre tô postando fotos no Instagram, vídeo, cobertura, como é que tá o processo da imagem, falando um pouco do evento, falando um pouco do casal. Você precisa de internet e de crédito para poder transmitir tudo isso. Não se confie na internet e Wi-Fi local. Às vezes tem muitas pessoas acessando, você não consegue. Às vezes a equipe do cerimonial ali não consegue encontrar a senha, as pessoas não estão usando aquela internet. Então você precisa calcular isso também, tá? Equipamento, eu sempre levo um tripé, eu sempre levo uma lâmpadazinha para poder iluminar para mim quando tá escuro no ambiente, né?
suporte enfim, suporte de tinta, esse tipo de coisa. Tudo isso foi comprado, tudo isso teve que sair do cachê. Então, uma simulação super rápida, um exemplo super rápido. Se você cobra R$1.000 por um evento e você gasta 400 com todos esses materiais, com todos esses gastos inclusos, o seu lucro real é de 600, tá? Você só vai receber 600 de um orçamento de 1.000. Então, isso sem contar, tá, o tempo de preparação e deslocamento. Por exemplo, se eu tenho um casamento às 3 da tarde, eu tenho que chegar no local de 2. Para eu chegar no local de 2, eu tenho que sair de 1, pelo menos, dependendo do local, às vezes mais cedo. Tenho que sair de 1, se for perto. Se eu tenho que sair de 1, meio-dia e meia, eu tenho que estar totalmente pronta. Todos os materiais precisam estar totalmente separados e bem catalogados. Eu tenho que fazer um checklist de todos. Eu perco tempo com isso. Então, isso está incluso no orçamento também, que é o seu tempo de trabalho, né, por hora trabalhada. Isso precisa estar incluso. E aí, quem vai definir esses preços é você, a partir de uma procura, uma pesquisa de mercado que você tem que fazer antes. Eu posso fazer um vídeo também só sobre isso, caso vocês queiram, porque realmente é muito útil. Vamos lá, que a gente agora está indo para as duas últimas dicas, não menos importantes. Então, dica número 4, profissionalize-se aos poucos e estude sempre, tá? Essa é uma dica que ela também vai ser sempre, sempre atual. Você não precisa começar com tudo perfeito. Lembra disso, você não precisa começar com tudo perfeito. Mas você precisa estar sempre aprendendo. Estude técnicas de pintura e desenho ao vivo. Observe artistas que você gosta. Se conecte com esses artistas. Siga esses artistas nas redes sociais deles. Procure também por mídias diferentes que ensinem esse tipo de conteúdo. A gente hoje em dia é muito orientado, às vezes, a consumir coisas do Instagram. Mas o Instagram ele é uma plataforma feita para conteúdos rápidos. Então, procure cursos, procure realmente se profissionalizar e estudar essa parte. Então, procure cursos no YouTube, procure cursos no Doméstica. Principalmente procure cursos com pessoas da sua região, né? Fortaleça esse mercado regional, fortaleça os artistas da sua região que trabalham com isso. Procure conversar com eles, né? Faça esse mercado aí regional se fortificar, se fortalecer e entre em contato com essas pessoas, porque essas pessoas com certeza têm muitas experiências para contar e dividir. Não existe um nível, eu pelo menos acredito, essa é a minha crença, que não existe um nível que você chega e diz assim, não preciso aprender mais nada sobre minha área, eu já aprendi tudo que tinha para aprender. Não, eu acho que sempre vai ter alguma coisinha a mais, porque tá tudo sempre se atualizando. As tendências também vão se atualizando, então você sempre vai ter coisas para pesquisar e aprender um pouco mais. Procura sobre técnicas, procure sobre formas de pintar mais rápido, esse é um ponto importante para quem trabalha com evento. Pintar rápido é uma coisa é uma habilidade que vai garantir com que você trabalhe um pouco menos, não que trabalhe menos, mas você vai trabalhar um pouco menos, vai diminuir um pouco sua hora de trabalho ali no evento de fato, né? Vai causar uma boa impressão, porque vai passar segurança no que você está fazendo, vai passar maturidade na área que você está trabalhando, no caso com eventos. As pessoas vão conseguir acompanhar o estágio de desenvolvimento da pintura ou do desenho de forma mais completa. Então, invista em aprender e melhorar suas técnicas de pintura. Invista em melhorar seus materiais, né? Estude sobre os materiais que você usa. Por exemplo, quando eu comecei com telas muito grandes em eventos, tá? E aí eu descobri que telas grandes demais realmente me davam muito trabalho e que eu não conseguiria. Tudo bem você perceber que você não consegue, que você tem uma certa limitação técnica. Eu percebi que na modalidade em que eu trabalho, no span de horas que eu tenho para entregar aquela arte, eu não consigo pintar uma tela, por exemplo, de 80 por 70. É uma tela muito grande, eu vou gastar material demais e muitas vezes não tem necessidade, porque não vai ser o tamanho que vai registrar ali aquele momento. Mas eu também aprendi que telas curtas demais, telas pequenas demais, também me deixam limitadas. Então eu preciso saber qual o tamanho da tela que se adequa para a minha modalidade de pintura ao vivo. Isso foi algo que eu fui descobrindo aos poucos, com tentativas e erros. A gente também acaba errando no trabalho que a gente faz, mas o importante é ser honesto, o importante é correr atrás para suprir, né, se você acha que deixou a desejar ali em alguma área. Dica bônus. Para pintores ao vivo, a gente tem que saber até onde detalhar, tá? Isso aqui é uma dica de pintura mesmo. Isso serve também para desenho. Para pessoas que querem pintar com aquarela ao vivo, pessoas que querem trabalhar pintando noivos, enfim.
Saiba quando parar, saiba até onde detalhar. Não vale a pena você fazer uma pintura hiper mega realista, porque aquelas pessoas provavelmente também contrataram fotógrafos. E eles não querem que você esteja fazendo uma foto ali. Eles querem que você capture a emoção, os sentimentos, a energia, detalhes pequenininhos, coisas delicadas, um olhar às vezes, uma pose, uma luz. Como é que estava a luz do dia? Como é que estava a iluminação do dia? É isso que aquelas pessoas querem ali representadas. Elas não querem uma fotocópia. Então saiba o que detalhar, saiba o que representar. Isso é uma coisa que você vai conseguir estudando, né? Isso é uma coisa que você vai conseguir ter esse feeling do que fazer quando você estuda sobre aquilo, quando você testa aquilo, quando você faz testes em casa. Então, essa é a minha dica. Não pare de estudar, se profissionalize, vai estudando com o tempo, para você ser um artista mais completo e saber o que oferecer nessas horas, tá? Essa foi a dica bônus. Chegamos ao final com a última dica agora, que é a dica número 5. E essa dica é muito especial para mim, é essencial, na verdade, importantíssima. E eu acredito que para muitos de vocês também vai ser bem interessante. E a dica é: prepare seu psicológico e o seu repertório, tá bom? Vamos lá falar sobre isso. Pintar ao vivo pode ser incrível, eu adoro trabalhar com isso, mas também pode ser desafiador. Tem barulho, tem gente falando com você, tem gente pedindo para tocar na pintura, tem gente querendo ver a pintura mais de perto, tá? Tem muito estímulo, tem som, tem conversa, tem a festa acontecendo, tem toda uma dinâmica que as cerimonialistas precisam que aconteça ali. Então você tem que saber seu lugar em tudo isso. Então isso gera bastante pressão, é uma coisa que tem um pouco de pressão sim. E a gente precisa estar preparado mentalmente para lidar com isso. Tem dias que a gente vai estar bem, vai dar tudo certo. Tem outros que nem tanto. Nem sempre a gente vai para um evento trabalhar 100% bem. Às vezes a gente tá com alguma preocupação na nossa vida pessoal, a gente tá com algum problema de saúde, às vezes você tá com dor de cabeça, tá um pouco estressado no dia, tá de TPM, brigou com o namorado, brigou com a mãe, sei lá. Milhares de coisas podem acontecer, mas o seu trabalho ele vai ter que se manter. O seu trabalho ele vai ter que ser prioridade naquele momento. Então você vai ter que saber separar as coisas. Então eu vou ser bem honesta aqui com vocês, vou dar um exemplo muito pessoal, bem íntimo. Eu sou diagnosticada com TDAH e altas habilidades, e às vezes isso me atrapalha um pouco durante a minha rotina de trabalho. Mas eu desenvolvi algumas técnicas, né? Eu tô sempre aplicando essas técnicas, inclusive nos dias de evento, para poder conseguir lidar melhor com todos esses estímulos, com toda essa pressão do dia, com todas essas ocupações. Então eu vou dividir um pouco sobre essa minha experiência com vocês. E é importante também estar muito preparado para esse tipo de coisa, mesmo se você não tiver nenhuma questão como autismo, TDAH ou alguma neurodivergência. Isso funciona para todo mundo se estressa, né? Pessoas com essas condições tendem a ficar um pouco mais sensíveis para barulhos, para estímulos, para interação. Eu fico extremamente desgastada após esses eventos. É muito pesado emocionalmente para mim, porque eu preciso estar ligada em muitas coisas, mesmo quando eu levo uma pessoa, por isso que eu sempre prefiro, tem gente que não gosta, mas eu sempre prefiro levar alguém comigo, até por essas questões também. Consigo lidar tranquilamente sozinha, mas eu prefiro que tenha alguém para dividir as preocupações ali comigo, porque emocionalmente eu fico um pouco mais tranquila e mentalmente eu consigo tirar um pouco da pressão de todo o evento, sabendo que tem alguém ali prestando atenção nos detalhes, que é uma coisa que meu TDAH acaba influenciando ali um pouco. Que, por exemplo, já aconteceu de eu esquecer material no evento, de eu esquecer meu carregador, e aí no outro dia meu celular estava descarregando, eu não sabia porquê, e eu lembrei que eu tinha esquecido meu carregador lá, eu tive que comprar um carregador. Então, se você tem alguém para fazer o checklist do final com você, pegou tal coisa, pegou as tintas, pegou todos os pincéis, pegou todos os materiais, fizemos o checklist, vamos, então a gente tá ok pra ir embora. E vai embora com você. É muito útil, tá? Pra mim, é quase que essencial. Já trabalhei sem e é muito mais cansativo. Então eu prefiro ter esse suporte comigo. Eu prefiro incluir isso no meu orçamento pra poder pagar uma pessoa e ir comigo, que geralmente quem acaba indo é meu irmão, que acaba fazendo essa parceria comigo nesses eventos. E aqui eu vou dar mais algumas dicas de como facilitar esse processo, né? Então, prepare seu repertório. Tem algumas ideias de composição na manga, né? Se você tem um estilo próprio já desenvolvido,
Trabalhe bem esse seu estilo, saiba como você vai usar as cores que você gosta em determinados espaços. Por exemplo, eu tenho uma paleta já fixa para tons da natureza, tons verdes. Eu já tenho também ideias de composição pré-prontas. Eu já fiz tanto que eu já memorizei, por exemplo, algumas poses. Independente do biotipo da pessoa, eu sei como o corpo dela vai se comportar se ela tiver em determinada... se ela tiver em determinada posição. Então, tenha isso em mente, tenha isso na manga, mas saiba ser flexível também. Entenda que às vezes a flexibilidade ela é um pouco necessária e é importante se conhecer para saber até onde você consegue ser flexível. As pessoas que têm TDAH e que têm talvez autismo ou alguma condição assim vão entender o que eu tô falando. Outra coisa bem importante dentro desse tema, né, outra coisa bem importante é a questão de saber se preparar emocionalmente. Então, antes do evento, eu gosto de ficar bem tranquila. Eu levo meus fones de ouvido que abafam bem. Então, no caminho, né, no trajeto, eu vou de fone de ouvido, eu vou escutando alguma música super tranquila, deixando mais tranquila, vai me relaxando, vai me deixando confiante, que vá refrescando a minha mente, né, que vá também me estimulando. É importante chegar no local, né, com energia para trabalhar. Então essa é uma dica para pessoas neurodivergentes que eu acho que ajuda bastante nesse tipo de situação. Faz uma meditação também, independente se você é neurodivergente ou não. Vai meditando, vai respirando, é muito estímulo mesmo, tá? É cansativo, é socialmente muito cansativo. A gente que tem essa questão, às vezes, de ter um meltdown, de ter um shutdown, você tem que ter cuidado com essas coisas, então você precisa cuidar de você também. Se hidrate sempre, leve água para esses locais. Apesar da maioria dos eventos, né, sempre ter garçons ali servindo água e drinks, leve água, leve sua própria água, leve um lanchinho também. Então, às vezes no momento que você está precisando muito dar uma pausa, tenha isso no contrato, que você pode dar pausas, tá? Cuide o máximo possível, esteja sempre hidratado, sempre vá alimentado, se alimente bem no dia anterior e no dia do evento em si. Leve também, uma dica pessoal, leve sempre um Dorflex, um remédio para dor de cabeça, né? Leve também, caso você precise, fones de ouvido que sejam daqueles pequenininhos. Se você precisar, tiver muito barulho, você estiver perto de onde a festa mesmo está acontecendo, de onde está acontecendo a parte do DJ, da balada, leve o fonezinho de ouvido, se você precisar, coloque e se concentre no seu trabalho. Seja simpático com as pessoas que vão chegar para falar com você. Opa, tudo bem? Fala um pouco do trabalho, se a pessoa perguntar, agradeça se ela fizer algum elogio e foque no seu trabalho, você está trabalhando. Se alguém pedir para chegar perto demais da tela e não souber que aquilo ali vai manchar, fale, lentamente diga, olha, cuidado, porque isso aqui tá molhado, para não manchar teu vestido, tá tão bonita, cuidado para não se sujar, tá bom? Fica um pouquinho mais distante. Então, você ali, além de trabalhar com essa parte da arte, no geral, você vai estar educando as pessoas sobre o que você está fazendo ali e sobre o que elas podem ou não fazer muito próximas ao seu setup, no seu lugarzinho, né? Tipo com seu cavalete, sua tela, suas tintas. Geralmente as crianças ficam encantadas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu adoro trabalhar com criança. E quando as crianças veem a pintura, elas ficam deslumbradas. Então é muito fofo. Eu particularmente gosto que as crianças fiquem perto, porque eu acho que as crianças veem, assim, eu gosto de deixar. Particularmente uma coisa que eu faço também, eu sempre deixo as crianças darem uma pincelada na tela. Eu gosto muito de fazer isso. E é muito fofo, é muito especial também, geralmente pros noivos, pros debutantes. Tipo, eu gravo o momento, depois eu mando pra eles. E eles ficam muito felizes, né, de saberem que os convidados de fato aproveitaram aquela parte da pintura ao vivo também, porque não deixa de ser uma atração dinâmica, tá? Então, essas foram minhas dicas, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Pretendo fazer mais vídeos sobre o tema. E se vocês tiverem qualquer dúvida, Clarissa, eu queria saber como funciona um pouco mais dessa parte. Me ensina a calcular, me ensina a divulgar essa parte. Pode falar comigo, pode perguntar nos comentários também. Vou ficar muito feliz. Espero que tenha sido útil para vocês, assim como teria sido para mim quando eu comecei a trabalhar com essa parte de pinturas em eventos. E é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima.